formando, e não só na área de petróleo, mas como no sindicalismo brasileiro, como um dos sindicatos mais importantes a nível nacional. Passados esses 25 anos, nós temos desafios que são, de certa forma, semelhantes, porém muito mais agravados, né? Olá, tá começando mais um podcast da Rádio NF. Tudo bem, Juliana? Oi, Álvaro. Tudo tranquilo. Vamos para mais um programa. E essa edição é uma sequência do último podcast. E a gente continua falando dos 25 anos do Sindipetro NF. E cá pra nós, tem que ter muito podcast para contar essa história. E é uma trajetória muito rica em detalhes, lutas, mobilizações e resistência. Desse jeito aí. E vamos bater um papo com quem esteve à frente de momentos inesquecíveis. Vamos conversar com os 3 últimos coordenadores do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Estão aqui com a gente José Maria Rangel e Marcos Breda. E também Teseu Bezerra, o atual coordenador. Podcast da Rádio NF, Política, Sindicalismo e Movimentos Sociais. Oi, Zé Maria, tudo bem? Nesse mês de julho, o Sindipetro NF está completando 25 anos de fundação. Como você avalia a construção da história dessa entidade? O Sindipetro Norte Fluminense ele tem uma característica bastante interessante na sua criação, que é um movimento que nasce nas bases, principalmente nas bases operacionais. Já existia esse sentimento assim que a Bacia de Campos começou a produzir, lá nos idos dos anos, até final dos anos 80, início dos anos 90, e que vem a culminar com um plebiscito que cria o nosso sindicato através de uma provocação, no bom sentido, dos trabalhadores e trabalhadoras que já não se sentiam mais representados pelo Sindipetro RJ. Então, eu penso que essa é uma característica bastante interessante e que, ao longo desses 25 anos de fundação do nosso sindicato, de criação e fundação, a história demonstrou que aquele movimento que nasceu de baixo para cima, ele estava correto, porque nós fomos nos transformando, fomos nos tornando, e não só na área de petróleo, mas como no sindicalismo brasileiro, como um dos sindicatos mais importantes a nível nacional. E hoje, o Sindipetro está consolidado. Nós vivemos um momento que, como toda entidade, se não vive, deveria viver, um momento de renovação, um momento de fim de um ciclo, início de outros, com a mudança de diretores, diretoras. Avançamos muito no que diz respeito a diversas áreas, não só na questão do acordo coletivo, nos direitos da classe trabalhadora, mas também de entender a importância que é a participação da mulher na composição do sindicato, tendo um conselho fiscal que de fato fiscaliza e com uma periodicidade muito diferente do que os outros conselhos fiscais fazem, fiscalizam os recursos da categoria petroleira. E eu diria que uma característica também muito importante é essa sintonia que o nosso sindicato tem, que o Sindipetro NF tem, com os movimentos sociais. Isso é importantíssimo. A gente tem a exata dimensão da importância que é você estar integrado, você estar dialogando com a sociedade. Nesse momento, por exemplo, de pandemia, a gente tem o Petroleiro Solidário. Então, juntando tudo isso, eu diria que o Sindipetro Norte Fluminense é um exemplo de sucesso. Breda, é um prazer ter você aqui com a gente. É um grande prazer falar com vocês nesse momento tão importante do sindicato, que são esses 25 anos. Eu vivi desde o início essa história, eu fui um dos primeiros a me filiar ao Sindipetro NF, da sua criação em 96. Minha história de vida, se mistura com a história desse sindicato, desde muito antes da primeira diretoria que ingressei, a partir de 2002, até minha aposentadoria em 2017 e até hoje, pois mesmo após a aposentadoria continuo militando na luta desse sindicato, tanto que sou conselheiro fiscal dessa entidade.
No sindicato, eu estive por quase 10 anos no departamento de comunicação. Costumo dizer que esse é o coração do sindicato, né? A comunicação. Na maioria das vezes, é o canal de entrada de tudo o que acontece, dos acidentes, das reuniões com a empresa, das greves, das assembleias, dos congressos, das notícias mais tristes e das mais incentivadoras, que passavam, né, durante esse período todo e continuam passando pela comunicação. Foi um grande aprendizado ter ficado tanto tempo por aí, participar da implantação da Rádio NF, participar da modernização das comunicações do sindicato, da chegada das redes sociais e de todas as ferramentas que hoje o sindicato tem. Quais eram as principais bandeiras de luta do Sindipetro NF na época em que você esteve à frente da coordenação? Em 2014, eu recebi dos meus companheiros de diretoria uma tarefa da qual eu muito me orgulho. O Zé Maria Rangel, o grande Zé Maria, passou a coordenar a Federação Única dos Petroleiros naquele momento, né? E era preciso colocar alguém com a experiência para fazer a passagem do bastão para a nova geração de diretores do NF. E esse foi o meu papel. Por 3 anos, de 2014 a 2017, nós preparamos a renovação da diretoria do sindicato e enfrentamos um período difícil. De um lado, a luta eterna do Sindipetro NF por segurança, a questão dos acidentes aéreos, a interdição para defender a segurança nas plataformas, no terminal de Cabiúnas, nas bases de terra. Me lembro de um caso de morte por um piso solto em Xerne. Levamos o caso para a polícia e acusamos a Petrobras de cometer um crime. Foram muitos acidentes e também os quase acidentes, como vazamentos de gás, incêndios, quedas de aeronave. Lembro que indicamos a recusa de viajar em um certo tipo de aeronave que se mostrou insegura. Lembro de situações de intoxicação nos trabalhadores por uma substância em Cabiúnas. Sempre tivemos uma luta enorme para garantir a segurança e a nossa relação de confiança com a categoria ajudava para cada vez mais aparecerem as denúncias. Mas não bastasse isso, também foi um período conturbado no plano político. Olá, Teseu, tudo bem? Teseu, você já está no 2º mandato à frente do Sindipetro NF. Como é para você, ainda jovem, com pouquíssima diferença de idade em relação à fundação do sindicato, comandar a entidade? Primeiro colocar que é desafiador, né? A gente coordenar o maior sindicato dos petroleiros da América Latina, com 11 mil filiados, é uma base extremamente significativa dentro da Petrobras, numa conjuntura completamente desfavorável, né? Onde os trabalhadores têm sofrido, têm pago muitas vezes com as vidas todo esse desmonte que tem acontecido, mas ao mesmo tempo é muito gratificante porque tem muitos companheiros que não só pela idade, seja ela avançada ou seja ela mais jovem, né, também seguem firmes na luta, né? E esse coletivo, essa unidade, ele acaba favorecendo e muito para que a gente continue firme defendendo a classe trabalhadora e fazendo cumprir o nosso papel na defesa da soberania, da saúde, da segurança, de uma Petrobras para o povo. Zé Maria, como você enxerga a força dos sindicatos no Brasil? A reforma trabalhista, ela impôs aos sindicatos algumas limitações. Ela veio, eu não tenho a menor dúvida, para fragilizar os sindicatos, porque a elite desse país ela tem a exata dimensão da força que os sindicatos têm. E, obviamente, se nós temos força, nós iríamos ser um obstáculo ao golpe, nós iríamos ser um obstáculo às reformas, nós iríamos ser um obstáculo às privatizações, à precarização na relação de trabalho. Então, a reforma trabalhista, na minha visão, ela tira um pouco dessa força do sindicato. Junto a isso, eu diria que ela traz também, a partir das denúncias que surgiram com a Lava Jato, com outros casos que também falavam de corrupção, ela tenta colocar o sindicato nesse balaio, o que traz também para o movimento sindical uma perda de credibilidade. Tanto é verdade que o índice de sindicalização ele cai muito. A reforma trabalhista ela traz também no seu bojo uma queda brutal no financiamento dos sindicatos. Então, os sindicatos eles viveram um momento ali entre o golpe de 16 e eu diria que até as divulgações desses casos de corrupção por parte do governo Bolsonaro, aliado à questão das vacinas,
ele viveu um momento assim bastante complicado, de bastante retração. Poucos eram os sindicatos que tinham coragem e as centrais que tinham coragem de ir às ruas com as suas bandeiras para poder pleitear os seus direitos, pleitear as pautas mais amplas, e isso agora está voltando. Então é muito bom a gente ver as manifestações que estão acontecendo, os sindicatos eles ressurgindo com força total, no sentido de mudar essa realidade de destruição que o nosso país vive. Mas, enfim, isso tudo é um ciclo, isso nós já passamos por outros momentos, tivemos o momento da criação da CUT, com as greves no ABC, depois houve um refluxo durante o momento do governo Collor, né, e do governo Fernando Henrique, agora no governo Lula a gente retoma, então é um ciclo, e eu estou com muita esperança, né, que a gente, nessas mobilizações que nós estamos fazendo, os sindicatos, as centrais, a nossa central, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, nós estamos, eu diria que revigorados porque tudo aquilo que nós falávamos no passado está se comprovando que estava certo. Então, nós, os movimentos sindical, os movimentos sociais, nós estávamos e estamos ao lado certo da história. Breda, 2014, ano em que você estava à frente da coordenação da entidade, também foi o ano de eleições presidenciais no Brasil, onde Dilma Rousseff foi reeleita. De que forma esse fato influenciou ou estimulou nas lutas do sindicato? Nas eleições de 2014, tínhamos claro que se ganhasse na eleição o PSDB de Aécio Neves, os trabalhadores perderiam, pois o projeto dele era um projeto de entrega do petróleo para os interesses dos Estados Unidos. Depois que Dilma ganhou a eleição, os ataques aumentaram e a sustentabilidade do governo ficou comprometida, e a consequência recaiu sobre a classe trabalhadora. A Operação Lava Jato estava no seu auge e com ela a destruição do setor petróleo nacional. Em 2015 fizemos a maior greve após 95 para defender a Petrobras e o lema foi: defender a Petrobras é defender o Brasil. Estivemos em Brasília contra o golpe da Dilma, que acabou sendo retirada do poder. E vimos tudo o que lutávamos contra se concretizar: a derrubada do regime de partilha do petróleo, o fim das operações pela Petrobras, como operadora única. Foi muito difícil enfrentar tudo isso, mas nós continuamos firmes. Veio o Temer com seu projeto de país, que entregou a empresa aos representantes do mercado, colocando na presidência o Pedro Parente, que foi o ministro do apagão do Fernando Henrique Cardoso. Com certeza foi um período muito difícil e que ainda não acabou, pois tudo que está acontecendo hoje é consequência do golpe na democracia em 2016. Teseu, quando você assumiu, já estávamos no governo Temer. Quais foram, inicialmente, os maiores desafios nessa época? Na época que o Temer assume, que acontece o golpe de 2016, a gente passou notoriamente a ter uma desvalorização muito grande dos trabalhadores e das trabalhadoras, não só no setor petróleo, mas principalmente no setor petróleo, Todo o desmando também oriundo da Lava Jato, O desemprego, o fechamento das empresas, a redução dos investimentos, o bloqueio das empresas. Isso gerou muitas demissões, E aí não tem segredo, a lei do mercado, da oferta e da procura. Na hora que o trabalhador é demitido e começa a ter muita disponibilidade no mercado de trabalhadores desempregados, os salários caem, as condições de trabalho pioram, e toda essa destruição, sem dúvida, foi o maior desafio, A gente tentar ali manter a chama da luta e da resistência acesa naquele momento em que começava a destruição. E aí a grande promessa era a reforma trabalhista para gerar emprego, até hoje não geraram, O Temer aprovou a reforma trabalhista, só fez destruir cada vez mais direitos, sem de fato colocar essa geração de emprego, de renda, enfim. Naquele momento inicial foi um dos grandes desafios. E, claro, a questão da privatização, As privatizações que têm acontecido ficaram mais agressivas ainda com o governo Bolsonaro. A gente tem conseguido evitar uma série de privatizações, sejam nas lutas políticas, nas lutas judiciais ou nas lutas mesmo da categoria com as greves, mas, enfim, temos mantido aí a categoria petroleira ainda muito coesa, muito unida, mas, de fato, a chegada do Temer piorou tudo. Zé Maria, tem algum episódio que te marcou ou é inesquecível na sua passagem pela coordenação geral? Eu vou me permitir responder, ao invés de um momento,
eu vou me permitir responder 2 momentos. Um deles eu não era o coordenador geral, mas foi um momento importantíssimo da história, não só do Sindipeto Norte Fluminense, mas da história, eu diria, do movimento sindical petroleiro, que foi quando, na greve de 95, o TST ele bloqueou as contas dos sindicatos. E naquele momento, um momento extremamente complicado, os sindicatos, contas bloqueadas, uma greve que parecia que não ia ter fim, histórica greve nossa de 95, de mais de 30 dias, e as multas vieram sendo cobradas para a gente. E o único sindicato que tinha recursos para pagar essas multas, à época, que era 100 mil por dia, me lembro até hoje, era o Sindipeto RJ, que eu fazia parte da direção. Ainda não era o NF, por isso que eu fiz questão de dizer que eu gostaria de citar 2 momentos que o NF ele é uma cria do Sindipeto RJ. E naquele momento importantíssimo, nós fomos para a direção, reunião da direção, para decidir se nós pagávamos ou não pagávamos a multa. Também me lembro como nós tínhamos ficado desobedecendo, né, na visão do tribunal, uma decisão deles. A multa era na ordem de mais de R$1 milhão. Então, imaginem vocês, em 1995, você ter que pagar R$1 milhão. E nós tivemos uma decisão apertadíssima na direção. Tinha um grupo que defendia o não pagamento, por entender que estaríamos nos curvando ao absurdo que o TST estava nos impondo. E tinha um outro grupo, do qual eu fazia parte, que defendia o pagamento, para que a gente pudesse continuar a viver, continuar a existir. E a posição de pagar a multa, né, ela foi vencedora por 1 voto. Não vou aqui querer dizer que foi o meu, né? Foi de todos os outros que votaram também, por 1 voto. E eu digo que foi importantíssima por quê? Porque foi a partir desse pagamento que nós tivemos as nossas contas desbloqueadas enquanto Sindicato RJ e que nós pudemos naquele momento custear as despesas de outros sindicatos e também da nossa federação. Então foi um momento assim, muito marcante, porque a greve de 95 ela é uma greve marcante, um momento de decisão, porque nós tivemos já naquele momento a maturidade de entender que às vezes você dá um passo atrás para dar 2 na frente, e o tempo demonstrou que nós estávamos certos. Eu, enquanto coordenador, eu diria que o momento que sim, foram vários momentos que marcaram a minha passagem pela coordenação, mas eu diria que o momento mais importante foi quando nós conseguimos interditar em 2010, agosto de 2010, nós conseguimos interditar uma plataforma de petróleo, algo que ninguém acreditava e que nós conseguimos através de uma sintonia muito grande com a categoria petroleira. Nós conseguimos fazer com que os órgãos de fiscalização, a ANP, neste caso, interditasse a plataforma P33. E ali o sindicato, eu diria que ele consolidou a sua marca como uma entidade que é diferenciada, na minha humilde visão, em relação às outras, que é uma luta incansável na busca da saúde e segurança dos seus trabalhadores e trabalhadoras. Então, para mim, esse foi, assim, um momento marcante. Eu me lembro que nós estávamos, em agosto de 2010, nós estávamos em plena campanha para presidente da República. Os candidatos eram José Serra pela oposição e a Dilma, né, candidata pelo PT. E o José Serra, o senador entreguista, foi para a televisão dizer que queria criar a Secretaria de Segurança, a Diretoria de Segurança na Petrobras. Então, para a gente ver o impacto que isso teve na própria estrutura da Petrobras. E eu gosto sempre de citar esse fato quando eu escuto algumas pessoas mal informadas ou mal intencionadas, ou as duas coisas, elas dizerem que nós éramos correia de transmissão dos governos do PT. E eu cito esse fato: em pleno governo do PT, nós interditamos a primeira plataforma. E, ao longo do governo do PT, nós interditamos mais de 80 plataformas. Então, é algo assim muito significativo. No rastro disso, vem a provocação, no bom sentido, dos órgãos de fiscalização, para que eles pudessem fazer o seu papel, que é fiscalizar. Então, nós conseguimos mobilizar, com as nossas intervenções, o Ministério Público do Trabalho, nós conseguimos mobilizar a ANP, nós conseguimos mobilizar a própria Anvisa, órgãos que até então não tinham credibilidade nenhuma aqui entre nós trabalhadores, porque as pessoas sempre os viam como, não vai dar em nada. Então nós conseguimos fazer, daí nasce
um anexo a uma norma regulamentadora específica para plataformas, que foi um marco, e que hoje se transformou numa norma regulamentadora, a NR37, que é a norma que regulamenta o trabalho offshore. Então, esse, para mim, foi o grande momento, a interdição da primeira plataforma de petróleo aqui no nosso país. Qual comparação, Breda, você faz do momento atual do Sindipetro-NF em relação àquele da fundação há 25 anos? Para mim, passados esses 25 anos daquele momento de criação do NF, nós temos desafios que são, de certa forma, semelhantes, porém muito mais agravados, né? Naquela época, nós enfrentávamos o neoliberalismo de Fernando Henrique Cardoso. E hoje nós enfrentamos o fascismo de Bolsonaro e da extrema-direita. Naquele momento, lutávamos por condições dignas de segurança e hoje nós lutamos para sobreviver em meio a uma pandemia e uma gestão negacionista que não age para proteger os trabalhadores do vírus. A gestão Bolsonaro na Petrobras é uma gestão assassina que expõe os trabalhadores e trabalhadoras e, ao mesmo tempo, temos dificuldade de organização, que naquela época não tínhamos. Hoje a nossa mobilização está mais difícil por causa da pandemia. Fazemos congressos pela internet, fazemos assembleias pela internet e não conseguimos juntar os trabalhadores para fazer uma manifestação, uma mobilização mais firme, né, mais contundente, que possa mudar a realidade que estamos passando. Então, tudo isso cria uma dificuldade a mais que não tínhamos naquela época, 25 anos atrás, e que hoje temos. Então, é com certeza mais um desafio que a classe trabalhadora vai ter que enfrentar. Teseu, além de você, o sindicato tem atualmente muitos outros jovens diretores. É um legado que vai passar de geração para geração, né? Essa questão da juventude, né, a gente se organiza nos petroleiros, assim como em vários lugares, né, através das correntes políticas, né. A gente tem aqui no sindicato a corrente política da articulação sindical, que ela consegue ainda ser majoritária na nossa central, na própria FUP, né, na CUT, e que isso acabou sendo muito natural, né. A corrente política da articulação sindical é muito democrática, abre o espaço para todos que querem trabalhar, até mesmo os que não são da corrente política, mas essa transição ela acabou se dando de forma muito mais tranquila, por eu, inclusive, já me identificar como articulação sindical, né? Eu sou filho de sindicalistas, né? Meus pais foram no movimento sindical por muitos anos e meu pai também petroleiro, minha mãe urbanitária. Os dois foram diretores da CUT, seja estadual, seja da nacional, então isso facilita, né? A gente dialoga, eu diria, com um pensamento muito parecido. E aí isso abriu a porta para que muitos jovens, né? Então a gente tem vários diretores jovens hoje que estão à frente do sindicato também, com coordenações importantes, assumindo protagonismo no movimento, inclusive na FUP, na própria CUT, e que essa transição ela é muito gratificante e, sem dúvida, é um desafio constante, né? A gente mostrar para os trabalhadores, para os jovens, que o sindicato, ele é sim o lugar onde os trabalhadores têm que se reunir para poder conseguir conquistar, conseguir manter direitos, conseguir conquistar novos direitos, e isso, sem dúvida, vai ser para a gente sempre um grande desafio. Agora eu queria saber do Zé Maria o seguinte: quais os principais desafios da categoria petroleira e do próprio Sindipetro-NF diante do atual cenário político e econômico do Brasil? Veja, a categoria petroleira ela sempre esteve presente em todos os processos de redemocratização do Estado brasileiro. E eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que, pela importância estratégica que a nossa empresa tem, pela importância da nossa categoria, a categoria petroleira, o grande desafio que nós temos nesse momento é fazer a disputa política partidária. Eu diria que é uma insanidade as pessoas ainda acharem que política partidária não tem nada a ver com política sindical. Tudo na nossa vida é dependente da política partidária. Se nós queremos uma saúde de qualidade, se nós queremos educação de qualidade, se nós queremos salários dignos, se nós queremos segurança, se nós queremos vacina, tudo isso depende da política partidária. Então, a categoria ela precisa entender isso. Esse é o grande desafio. E não significa dizer que você vai abrir mão do sindicalismo. Não. São caminhos que estão em paralelo, eles vão juntos.
Então, uma categoria tem que, na minha visão, ir às ruas, nos atos que são convocados, colocar o seu jaleco, se fazer presente, porque além da destruição, do desmonte que estão fazendo na nossa empresa, com a entrega deslavada do patrimônio nacional, certo? Nós temos a destruição do Estado brasileiro. Nós temos um processo de barbárie que está instalado no país. Então, a categoria petroleira, ela deve entender que o que está em jogo, nesse momento, é se você caminha para a civilização ou se você caminha para a barbárie. É se você referenda a Constituição Cidadã de 88 ou se você rasga a Constituição Cidadã de 88. E ela não pode ficar de braços cruzados num momento tão importante da história do nosso país. Então isso, eu diria que essa é a tarefa número 1 de todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Nós somos a maioria no país e quando a gente olha para as casas legislativas, a gente não consegue enxergar isso. A gente, infelizmente, não consegue enxergar isso. E quem vota, quem define todas essas maldades são os parlamentares. Então, não basta a gente achar que já chegar em 2022, vamos eleger um governo progressista, que eu espero que seja o presidente Lula. Não basta a gente achar isso. Nós temos que entender a importância que é o parlamento, que a disputa também é feita lá. Porque se a gente entende isso, a gente se fortalece na base, a gente consegue revigorar a nossa empresa, a gente consegue lutar por saúde, por segurança, pelos nossos direitos, a gente consegue fazer tudo isso, eu diria, de uma maneira mais intensa. Então, eu assim, tenho claro que a disputa pela a retomada e a reconstrução do nosso país é a tarefa principal de todos os trabalhadores, não só petroleiros, todos os trabalhadores. Agora, o petroleiro, pelo simbolismo, pelo tamanho da Petrobras, pela capacidade que a Petrobras ela tem de ser a indutora do desenvolvimento nacional no quesito de geração de emprego, geração de renda, recuperação da nossa engenharia, da nossa soberania, é uma tarefa importante e que cabe a nós, enquanto dirigentes sindicais, a gente fomentar esse debate na categoria, provocar esse debate, pelo menos para as pessoas, os trabalhadores petroleiros, próprios e terceiros, eles refletirem o momento que nós estamos passando e qual é o seu papel nesse momento. É mais importante a gente ficar disputando mais 1% no nosso salário, mais uma cláusula no nosso acordo coletivo, e eu falo isso tanto para petroleiro próprio como petroleiro terceirizado. Ou a gente está nas mobilizações, nas ruas, nas redes sociais, denunciando todo esse estrago que está sendo feito no país. Um país que já matou mais de 510 mil pessoas, cara. Muitas dessas vidas poderiam ter sido poupadas se nós tivéssemos uma política de vacinação séria, se nós comprássemos vacina. Um país com mais de 14 milhões de pessoas que estão desempregados e desempregadas, um país onde a renda média do brasileiro caiu assustadoramente, um país que volta ao mapa da fome. Eu nunca vi tanta gente na rua pedindo comida, e pior, o que é mais, assim, deixa a gente mais... Vou usar a palavra entristecido, as pessoas revirando lixo para poder comer. Então, na minha visão, não existe nada mais importante do que a gente voltar a dar dignidade à população brasileira. A gente voltar a recuperar o respeito que o Brasil, em algum momento, teve lá fora. Então, essas são tarefas que estão colocadas para ontem. E quando eu vejo inclusive muitos analistas, muitos cientistas políticos, falas deles hoje, eu paro e penso assim, puxa vida, os petroleiros, as lideranças no caso, que a categoria, lamentavelmente, ela não se enxergava naquele momento, nós estamos falando isso desde 2015. Nós estamos falando que o golpe era para destruir a Petrobras. Nós estávamos falando desde 2015 que o golpe era para precarizar a relação de trabalho. Nós estamos falando tudo isso que as pessoas estão falando agora. Nós estamos falando que a Lava Jato era a maior organização criminosa do país, que o Moro era um juiz ladrão. Tudo isso nós falávamos desde 2015. E, obviamente, que ninguém nos dava ouvido, porque também nós falávamos. E as provas que a gente tinha eram provas de fatos, né? Nós não tínhamos o Telegram deles conversando, né? Mas, enfim, essa é uma grande tarefa. Não é fácil, não vai ser fácil.
Importante que as pessoas saibam disso. Não vai ser fácil, não vamos achar que o outro lado, o lado miliciano, vai ficar de braços cruzados olhando a cada pesquisa que sai o presidente Lula na frente e vai ficar de braços cruzados sem fazer nada. Nós vamos ter que arregaçar as mangas, ir para as ruas e convencer a sociedade brasileira que nós temos que recuperar o nosso país. Estamos mergulhados em um cenário de extrema perdas em relação aos direitos trabalhistas e aos avanços sociais. Breda, do seu ponto de vista, como as novas gerações de petroleiros devem agir diante desta realidade? É verdade, estamos vivendo um período de grande ataque aos direitos dos trabalhadores. Eles estão aproveitando a pandemia para avançar, nos seus projetos de retirada de direitos, porque sabem que nós estamos mais restritos nesse período. Como reagir a isso? Bom, o primeiro é a conscientização dos trabalhadores, da classe trabalhadora, sobre a importância da luta política. Não dá para pensar que não tem nada a ver sindicato com política, porque é a definição da política que manda nos destinos do que vai acontecer com a classe trabalhadora. Não tem outra forma de trabalhar isso. Então, é importantíssimo que nós, trabalhadores, nos unamos nesse momento para mudar toda essa política de Bolsonaro e extrema-direita que está ocorrendo no país. A gente tem que garantir que em 2022 entre um governo comprometido com a classe trabalhadora. E isso passa por acabar com esse reinado de Bolsonaro e sua trupe. Eu acho que é a primeira providência que tem que se tomar. Outra coisa é a participação da classe trabalhadora nos sindicatos. A participação tem que aumentar muito. Nós estamos com uma certa dificuldade, é certo, mas eu acho interessante ver que quando tem uma live de show ou quando tem uma transmissão qualquer que fale de futebol ou de outros temas mais, você vê uma grande adesão, muitas pessoas curtindo, e esse pessoal faz parte da classe trabalhadora, são os trabalhadores que estão assistindo às lives de shows de futebol. Por que não se engajar na luta sindical? Por que as nossas transmissões de reuniões, de assembleias, de congressos têm uma participação tão pequena? Então essa é a conscientização que a gente precisa ter de participação na luta sindical para que a gente possa reagir a tudo isso. Teseu, atualmente os desafios são imensos, mas na sua avaliação, qual seria o principal deles em relação à Petrobras? O principal desafio hoje da classe trabalhadora é a gente conseguir manter a classe trabalhadora coesa, Muitos trabalhadores hoje não se identificam mais como trabalhadores. Eles acham que são empreendedores e querem ser investidores da Bolsa de Valores, mas na hora que eles perdem o emprego, tudo isso perde o sentido, porque as pessoas não conseguem se sustentar a partir de renda, de bolsa de valores e por aí vai. Isso é para os grandes empresários. Então, nosso grande desafio é mostrar para a classe trabalhadora que nós, além de deter ali controle dos meios de produção, esse controle dos meios de produção, eles também são o instrumento para que a gente consiga ali, através do sindicato, da luta coletiva, avançar nas conquistas, Então, o nosso maior desafio de fato, ter essa representação da classe trabalhadora e responder aos trabalhadores, mostrando que essa organização via sindicatos, ela é possível e ela é importantíssima. Zé Maria, qual a mensagem você deixa aos petroleiros? Esperança, solidariedade, saúde. Acho que essas são palavras que não podem sair do nosso dia a dia. Nós temos que ter esperança que tudo isso vai passar. Nós temos que ser solidários com aqueles que mais precisam. Nós temos que entender que não podemos andar de cabeça baixa, que é tudo isso que essa elite, essa política nefasta que impera no nosso país hoje, ela quer que a gente faça. Então nós temos que andar de cabeça erguida, olhar para frente e ter a certeza que nós vamos virar esse jogo. Vida longa ao Sindipetro-NF, mais 25 e tantos anos forem necessários para que a nossa entidade continue
sendo respeitada, a nossa entidade continue sendo uma entidade em sintonia, dialogando constantemente com a sociedade, com os movimentos sociais, e que a nossa entidade ela continue uma entidade de luta em defesa da classe trabalhadora. Grande abraço, valeu! Breda, o que você diria a um petroleiro que está chegando agora à categoria e, eventualmente, ainda não é filiado ao sindicato? Você acredita que é fácil convencer um jovem a ingressar no movimento sindical atualmente? É realmente bastante difícil nos dias de hoje você convencer alguém a se sindicalizar. Mas é extremamente importante que isso seja feito, né? Que cada um de nós tenha essa consciência de que essa construção do sindicato que nós fizemos ao longo desses 25 anos, ela só vai se sustentar se as pessoas que entrarem na categoria forem convencidas a participar desse coletivo. Sem a participação dos trabalhadores, o sindicato não existe. O sindicato são os trabalhadores, né? No momento atual, nós vemos uma demonização dos sindicatos, das esquerdas no mundo inteiro, e nós precisamos desmistificar isso e mostrar aos trabalhadores que a defesa dos seus direitos é um direito que ele tem, defender a sua classe, a sua categoria, as suas condições de trabalho, de segurança, o seu salário também, as suas condições de saúde, que é importantíssimo que tenha dentro do jogo político uma entidade como o Sindipetro-NF que faça essa defesa. Então, não adianta tentar substituir isso por um advogado, substituir isso por uma ação jurídica. Daqui 25 anos, a gente está lembrando de tudo isso que aconteceu, lembrando da luta que a gente fez contra o genocídio, contra o obscurantismo, contra o negacionismo. Para poder contar essa história lá na frente, a gente precisa que essa entidade continue, e para ela continuar é preciso a participação dos trabalhadores. Para fechar, Teseu, o sindicato participa ativamente, não teria como ser diferente, dos atos fora Bolsonaro. Eles estão crescendo cada vez mais. Há um clamor da classe trabalhadora para que o país retome a rota do desenvolvimento e emprego, não é? Essa questão do fora Bolsonaro, ela é uma questão, eu diria que muito natural, né? A classe trabalhadora, desde o começo, falou sobre isso, né? É uma pessoa que é cercada ali por Paulo Guedes e essa agenda do Chicago Boys, né, como ficou conhecida, extremamente liberal, ela não tinha como ser uma agenda desenvolvimentista. Ela é uma agenda meramente voltada para o mercado financeiro, para investidor, e que isso não gera emprego, né? A gente vê a Bolsa de Valores bater recorde de produção, mas e aí? Quantos empregos essa Bolsa de Valores batendo recorde gerou? Quantos pratos de comida foram colocados na mesa dos brasileiros a partir da Bolsa de Valores batendo recorde? Então isso é uma coisa completamente fora da realidade do povo brasileiro. Em contrapartida, a gente vê o número de milionários aumentar, a gente vê
os grandes bancos continuarem a bater lucros absurdos em meio a uma crise econômica que colapsa cada vez mais o nosso país, né? Seja com a saúde, que está um caos, seja com a fome do nosso povo, que o Brasil nunca teve tanta fome como tem hoje, e isso é visto facilmente nas ruas, né, das grandes cidades, nos interiores. Então, essa questão do Fora Bolsonaro é uma coisa extremamente natural. E o povo, né, que foi enganado, né, com aquela máquina de fake news de 2018, que na verdade não começou em 2018, né? Começou em 2013, onde a direita se apropriou daqueles movimentos que eram pelos famosos 20 centavos, né? E que a partir daquela apropriação que a direita teve, ela foi criando ali os seus círculos, né? Com o MBL, com esse Vem Pra Rua, esses movimentos que são extremamente prejudiciais ao povo, à economia, enfim. É natural. E nós vamos sim estar à frente desse Fora Bolsonaro. É papel sim do sindicato fazer isso. E nós jamais vamos titubear na defesa da classe trabalhadora, dos petroleiros, das petroleiras e principalmente do povo mais pobre que precisa do nosso país. Então é Fora Bolsonaro e que a gente consiga assim, restabelecer de fato uma política econômica que seja voltada para o povo e pelo povo. Então é a Petrobras fazendo obra no Brasil para poder construir plataformas novas, são os estaleiros sendo reativados, são as grandes obras do nosso país, onde as empresas brasileiras possam sim estar contratando, estar fazendo de novo com que as pessoas parem de passar fome e voltem de fato a ter esperança, voltem de fato a acreditar que é possível construir um Brasil melhor, sem fome, com dignidade e garantindo a soberania nacional. É isso, deixo aqui um grande abraço para todos. Os 25 anos do Sindipetro NF